A dona de casa pode dar entrada na aposentadoria junto ao INSS? Vamos responder essa pergunta e outros questionamentos sobre esse assunto hoje nesse vídeo. Fica comigo. Olá, tudo bem? Meu nome é Thiago Flávio, sou advogado, especialista em direito previdenciário, integrante da equipe Melissa Tonin Advogados. Antes de a gente responder essa pergunta, não se esqueça, se inscreva no canal e ative as notificações para você ser avisado sempre que a gente postar algum vídeo novo sobre as áreas trabalhista e previdenciária. Vamos ao tema. A dona de casa ela pode se aposentar? É uma pergunta muito interessante. Primeira questão, a gente tem que entender que o INSS ele se vale do sistema contributivo, ou seja, a pessoa contribui para o INSS para que possa usufruir dos benefícios que a Previdência Social está cobrindo. A aposentadoria é um deles. Para ter direito à aposentadoria, a gente tem que ter contribuições aí durante determinados períodos, a depender da regra de transição ou do tipo de aposentadoria que a gente está almejando. Para a dona de casa, é possível sim a aposentadoria, desde que ela esteja contribuindo para o INSS. Para quem nunca contribuiu para o INSS, aí a gente tem que avaliar não mais pelo aspecto da aposentadoria, e sim pelo LOAS, que é o benefício de prestação continuada da área assistencial do INSS. É um benefício para pessoas idosas acima de 65 anos ou portadoras de deficiência. E nesse caso, se a dona de casa nunca contribuiu para o INSS, interessante que seja avaliado o LOAS para ela, mas aí a gente tem que ficar atento a alguns requisitos. Primeira questão, a renda. A renda per capita da família não pode extrapolar 1/4 do salário mínimo. E também a pessoa tem que ter o registro no chamado CAD único, que é um programa de assistência social do governo federal, em que a pessoa fica cadastrada, ela e os integrantes da família, e toda a renda, convertida do integrante da família é calculada, e esse cálculo de renda per capita não pode extrapolar esse limite. Lembrando que judicialmente há algumas decisões que esse limite ele é majorado para meio salário mínimo por pessoa. Eu sou dona de casa e quero contribuir para a Previdência. Como eu faço isso? Aí você vai se encaixar no que a gente chama de segurado facultativo, que contribui mesmo não exercendo nenhuma atividade profissional. Nós temos 3 categorias de contribuição. A gente tem a contribuição como baixa renda, o plano simplificado e o plano convencional. A categoria de baixa renda é uma pessoa que tem condições econômicas desfavoráveis e, cumprindo alguns requisitos, ela pode contribuir com 5% do salário mínimo, então é uma contribuição bem pequena mensal. Já o segurado simplificado, pelo plano simplificado, a gente está falando de uma contribuição de 11% sobre o salário mínimo. Lembrando que só vale na aposentadoria por idade e o salário de contribuição nessa forma simplificada entra como salário mínimo. Já o plano convencional de contribuição, a gente está falando de 20% sobre algum salário de contribuição, ou seja, você pode contribuir de 20% do salário mínimo até o teto da Previdência. Essa modalidade já é específica para quem já tem mais tempo de contribuição e vai se aposentar ou pode se aposentar em alguma das regras de transição encaixadas na aposentadoria por tempo. Então a pessoa tem mais tempo e tem um salário de contribuição, uma média de contribuição mais alta. Então não compensa para ela contribuir como baixa renda ou pelo plano simplificado. E aí ela contribui pelo plano convencional de 20%, porque ela pode informar um salário maior e isso manter uma média maior para que lá na frente se aposente com um valor de benefício melhor. Quanto tempo o segurado facultativo tem que ter para se aposentar, para a dona de casa se aposentar? Bom, aí a gente tem que fazer uma análise minuciosa do seu tempo de contribuição. Por quê? A gente tem que averiguar se você vai se aposentar pela regra de transição por idade ou por tempo de contribuição. Sendo que, como eu já disse, se for pela aposentadoria por idade, a gente vai ter que contribuir por um plano simplificado. Se for para a aposentadoria por tempo de contribuição, a gente está falando de uma categoria convencional, uma contribuição de 20% sobre algum salário. Então a gente tem que calcular o tempo de contribuição e fazer uma expectativa aí de direito para a gente saber qual regra que você vai se encaixar. Se você se encaixar na aposentadoria por idade, aí sim a gente entra naquela regra que a mulher tem que ter 62 anos de idade com 15 anos de contribuição. Se a gente for para a aposentadoria por tempo, a gente tem que se encaixar em alguma das regras de transição, seja ela o tempo adicional de 100%, tempo adicional de 50%, tempo de contribuição com a idade mínima. Então a gente tem que analisar cada caso como único, fazer uma simulação
individualizada para cada segurado, né, para cada segurada. E aí sim, saber se a gente vai estar ali dentro da aposentadoria por idade ou encaixado na aposentadoria por tempo de contribuição. Outra pergunta interessante é: quais os benefícios que o segurado facultativo tem direito? Bom, ele tem direito ao auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, no caso da mulher o salário maternidade e também as aposentadorias programáveis, que aí a gente entra na aposentadoria por tempo e na aposentadoria por idade. Então é interessante, leve o seu caso para um especialista em direito previdenciário, faça uma contagem e veja quanto que você tem que contribuir, qual o código de contribuição, que também é muito importante para que não haja erros lá na frente que tenha que corrigir e cause algum transtorno aí quando você der entrada na sua aposentadoria, né? E tenha ciência de como está o seu quadro, se vai ser uma aposentadoria por idade, por tempo, quanto que eu tenho que contribuir, isso tudo através de uma contagem. Nunca contribua sem realizar uma contagem antes, porque você pode estar contribuindo com o código errado, com o valor errado e até desperdiçando dinheiro, porque às vezes não compensa contribuir com 20%. Dependendo do valor da sua média. Então fique atento a essas questões, tá? Bom, pessoal, por hoje é só. Espero que tenha ajudado, né, respondido essas perguntas sobre a questão da dona de casa. Fique atento ao nosso canal, se inscreva, ative as notificações e se você tem alguma dúvida, pode deixar nos comentários que a gente vai responder você, tá bom? Até mais, tchau, tchau!